E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal. Estaremos dando início agora ao Plano de Estudo Doutorado, volume 4, do primeiro ano do ensino médio, semana 3. Relação entre educação e projeto de vida. Como propósito da nossa semana 3, refletiremos o papel da educação diante do projeto de vida de cada um de nós, refletindo questões como: por que eu estou na escola? Por que é importante estudar? Como o que eu aprendo na escola me ajudará no futuro? Ou quero ser um profissional respeitado na minha área? A partir desses questionamentos, é refletir o momento em que vocês estão para compreender também a sua perspectiva de futuro. Nessa questão, trazemos aqui essa leitura para analisarmos então qual o papel da educação para um projeto de vida, ou seja, sua perspectiva, seu planejamento para o futuro. A partir de discussões feitas nas semanas anteriores, já entendemos a educação como um direito de todas e todos, mas ainda percebemos que há desigualdade nos processos educacionais, ou seja, há maneiras diferentes e desiguais de vivenciar experiências no contexto escolar dependendo do seu gênero, cor, raça, orientação sexual e entre outros aspectos da identidade. Dessa forma, podemos concluir que não depende unicamente e exclusivamente da pessoa traçar seu objetivo para o seu projeto de vida, mas é necessário levar em consideração toda a estrutura social que privilegia ou não determinados grupos. A partir dessas colocações, então, para refletirmos aqui essa proposta da semana, é importante sabermos que projeto de vida, então, é projeto de lançar-se para o futuro, com orientação e a procura por respostas para uma interrogação que provoca interesses de incômodo. Para essa busca de resposta, é importante o autoconhecimento e as escolhas ao longo da vida nos processos fáceis, mas ao estudar a sociologia, entende que somos o que somos e gostamos do que gostamos porque a socialização nos proporcionou e proporciona determinadas experiências. Ao refletir sobre a estrutura social que privilegia ou não determinados grupos, a gente pode aqui comparar as vivências de uma criança que nasce em um bairro nobre com uma criança que nasce na periferia. Refletir também como igualar um adolescente que tem todo um acesso, um preparo para o vestibular, por exemplo, e um outro adolescente ou um adolescente que tem todo um processo de necessidade de trabalhar, de poder de ajudar em casa, em questão, para também poder estudar. Será que aí tem realmente uma igualdade? Então são pontos aqui para refletirmos nessa proposta aqui também, dessa semana. Nessas condições, a gente coloca aqui que a partir dessas desigualdades de condições materiais e oportunidades, você pode se questionar como as pessoas que não possuem posição privilegiada podem fazer para mudar a situação de sua vida, ou ainda questionar, será que é querer demais planejar seu futuro, ter um projeto de vida, querer ser um bom profissional, viajar pelo mundo, construir uma família? Ou será como a canção da banda dos anos 90, As Meninas, já dizia, todo mundo já conhece, é que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Para essas reflexões, importante colocarmos que o caminho possível para transgredir certos determinismos sociais é por meio da educação. E isso não é um clichê aqui. E se analisarmos o gráfico aí na tela, vocês vão perceber claramente como o papel da educação ela é fundamental para a mudança também de vida e para essa melhor perspectiva, colocando aí o salário brasileiro em relação à média nacional, de acordo com o nível de escolaridade. É bem visível a diferença salarial de quem tem uma formação para quem não tem uma formação de grande grau. As pessoas que têm aí abaixo do ensino médio recebem salários 34% abaixo da média nacional. Enquanto pessoas que têm, por exemplo, o mestrado ou um doutorado, que é uma formação maior em todos os aspectos, são os salários de 334% acima da média nacional. Enquanto pessoas com graduação, por exemplo, que já têm uma formação superior garantida, têm aí 129% acima da média nacional. Claro que, infelizmente, no Brasil, com tanta desigualdade e pobreza, a média é baixa também,
mas já é bem significativo o papel da educação para ter melhores condições de vida, melhores condições de acesso a um bom salário e uma perspectiva maior de vida. Então aqui, observando esse gráfico aí da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, podemos aí trazer uma análise de qual o papel da educação. Em outra pesquisa recente, realizada pela Fundação Getúlio Vargas, evidencia que seu salário pode aumentar em quase 15% para cada ano de estudo. Daí você pode pensar, mas e as profissões que não exigem muita escolaridade? Por exemplo, jogador de futebol. E aqui a gente faz uma análise, a partir de levantamentos da própria Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, de como há uma desigualdade também nesse processo. Porque 80% dos jogadores recebem até R$ 1.000 mensal, enquanto a porcentagem dos ou das que ganham entre 100 mil e 200 mil é apenas 0,12%. E aqui a gente muitas vezes tem um engano, uma generalização de uma minoria comparando aí com um geral. Embora não apresente dados sobre outras profissões, tais como atriz, ator, músico, modelo, artista de TV, jornalista ou os altos salários como é uma exceção, também são uma realidade. E aí a gente faz uma breve retrospectiva histórica sobre o acesso à educação no Brasil, percebendo-se que nem sempre esse acesso foi garantido. Mulheres e negros, por exemplo, já foram impedidos de estudar. Nos períodos da década de 1960 e 70, quando houve uma grande migração do campo para a cidade, em nosso país, mais de 70% da população brasileira tinha, no máximo, 3 anos de estudo. De maneira simplista, e ainda apenas 1 a cada 100 pessoas frequentava o ensino superior. Para entender o contexto, a maioria das pessoas tinham pouco ano de escolaridade, com isso, a baixa qualificação era uma realidade, o que ocasionava uma baixa remuneração. Fazendo uma análise no contexto atual, a gente percebe algumas mudanças importantes. É percebido mudanças no contexto atual e trazendo aí estudos da situação atual no Brasil e em Minas Gerais, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, o PNAD, vamos observar no gráfico aí na tela, o nível de instrução adulto com 25 anos ou mais. Percebemos alguns dados interessantes na comparação do Estado mineiro com a realidade do Brasil. Vamos observar aí, em questões de ensino superior e outros, um dado bem parecido em Minas Gerais com a questão nacional. Percebemos ainda que em questão de ensino superior, Minas Gerais está abaixo dos índices nacionais. Quando falamos aí também do ensino médio, há um dado também do ensino médio completo, percebemos aí um dado também um pouco abaixo, um pouco complicado em Minas Gerais, tendo ainda índice abaixo do índice nacional. Já no ensino fundamental completo, Minas Gerais tem um dado maior, mas isso não quer dizer que temos aí uma qualidade melhor em relação a isso. Um número melhor em relação ao território mineiro é a questão do analfabetismo entre as pessoas de 15 anos ou mais, onde Minas Gerais tem dados menores do que os dados nacionais, apesar de um número ainda bastante baixo nessa diferença. Mas aprofundando e refletindo esses dados, a gente vai perceber que metade da população do Brasil e de Minas Gerais possui no máximo o ensino fundamental completo. E dentro dessas realidades já mostradas, a gente vai observar que muitas e muitos jovens que estão na sua sala possivelmente serão as primeiras pessoas da família a completar o ensino médio. E nesse contexto, precisamos refletir sobre a frequência na escola. A educação é um direito de todas e de todos. Por isso, é dever do Estado garantir seu acesso e sua permanência. E também, nessa questão, é entender que frequentar a escola não deveria ser uma obrigação colocada aí, por exemplo, sua mãe, seu pai, o responsável sobre você, mas sim porque a escola faz parte do seu projeto de vida. A escola é o caminho possível para minimizar a desigualdade social existente em nosso país e romper com o ciclo vicioso das dificuldades que insistem em estagnar os ou as menos favorecidos ou favorecidas economicamente. E com reflexão importante aqui, entender que a escola tem que ser inclusa em seu projeto de vida, porque não há atalho para encurtar o caminho para ascensão e sucesso em sua vida profissional. Não caia no discurso da meritocracia, se você se esforçar, consegue. Tal pessoa ocupa uma boa posição porque mereceu. Tenha consciência de que as oportunidades são desiguais. Por isso, você precisa ter muito mais determinação do que outras para atingir seu objetivo. Mas não deixe que isso te desanime ou te paralise. Para finalizar então aqui essa reflexão sobre educação e projeto de vida,
Trazemos essa frase de um autor desconhecido, mas que traz uma reflexão bastante crítica para refletirmos e entendermos o papel da educação. Quando você nasce pobre, o maior ato de rebeldia contra o sistema é você ser estudioso. É uma frase para refletirmos o papel da educação para romper a desigualdade e as exclusões sociais. Pessoal, em relação às atividades da semana 3, nós temos aí uma questão única para ser respondida, mas uma questão que envolve uma leitura ampla da sua vivência no ambiente escolar, que você vai produzir, você vai elaborar um texto em relação a isso. Segue para vocês, inclusive, um modelo aí de gabarito para essa semana. Então, a questão que segue é elaborar um texto sobre quem é você, quais são os seus desejos e tudo que faz sentido para você. Temos aqui abaixo sugestões de questionamentos para vocês refletirem para a produção desse texto. Então, peço a vocês que, com calma, leiam todas essas questões para poder refletir e produzir o seu texto, que deverá ser entre 15 a 30 linhas. Vocês vão perceber aí muitas reflexões que envolvem questões pessoais de vocês e que envolvem também relações sociais que vocês têm, trazendo inclusive aqui relações diretamente com a discussão do papel da educação no seu projeto de vida. Pessoal, é isso em relação à nossa semana 3. Peço a vocês que no final aí do vídeo acessem a playlist com outros vídeos em relação ao PET e também um vídeo orientando no envio das atividades. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!